Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Desafio da Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e você está no canal Primeiro Verbo. E o vídeo de hoje é sobre a 8ª lição da revista Betel Dominical desse trimestre, que fala sobre mordomia cristã. E o tema da lição é a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Vamos para o plano de aula. Verdade central da lição. Olha, meus irmãos, eu destaco que o cristão fiel administra tudo o que está sob sua responsabilidade conforme a vontade de Deus, não segundo seus próprios desejos. Essa é a essência da mordomia cristã. Não é apenas fazer o bem, muito menos fazer o que parece bom para mim. Não é isso. Mordomia cristã é fazer aquilo que Deus quer. E como é que o cristão, ou seja, o mordomo, sabe qual é a vontade de Deus? Perguntando para a inteligência artificial, pesquisando na internet, participando de eventos ou fazendo campanhas mirabolantes de revelação? Claro que não. É através do relacionamento. É se relacionando diariamente com Deus, se alimentando e estudando a palavra de Deus, orando a Deus e buscando discernimento do Espírito Santo. Ser cristão não é só aceitar a Jesus e num passe de mágica, num estalar de dedos e tudo se encaixa. É bem o contrário, não é mesmo? O texto de Romanos 12:2, na versão Nova Almeida Atualizada, diz: "E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A gente precisa ser transformado. A gente precisa romper com os padrões deste mundo. Mordomia cristã é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Principais ensinamentos da lição. Olha, meus irmãos, a lição aborda o que podemos chamar de princípios da mordomia cristã. São 3, e o primeiro que eu destaco é que Deus é o Criador e dono de tudo que existe, ou seja, todo o universo, o planeta onde habitamos, a vida, a nossa, a dos animais, das plantas, das bactérias, dos vírus. Ele também é criador e dono dos nossos dons e talentos, do nosso próprio corpo e mente. Ele é o dono do tempo, dos recursos financeiros. Ele é dono de tudo. E reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas nos leva a uma postura de humildade e gratidão, sabendo que tudo o que temos nos foi dado por Ele. Isso já nos leva ao segundo princípio. Não somos donos de nada, mas administradores, mordomos de tudo que Deus nos confiou. E, como mordomos, nós temos a responsabilidade de cuidar, gerenciar e usar cada um dos recursos que Deus nos confiou de maneira que agrade e glorifique a Deus. Vimos isso na verdade central. E o terceiro princípio que eu destaco aqui é que prestaremos contas a Deus. A parábola dos talentos, narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30, ilustra essa prestação de contas. Eu acredito que você já conhece muito bem essa história, mas eu vou recapitular aqui brevemente.
O texto diz que um patrão dividiu seus bens entre 3 servos e partiu para uma viagem. Então, depois de muito tempo, ele voltou e pediu conta aos servos, querendo saber como cada um usou o dinheiro que ele entregou na mão deles. 2 deles foram capazes de multiplicar o valor que receberam e foram elogiados por isso. Inclusive, receberam a promessa de bênção futura. Mas o último servo, com medo de perder, escolheu enterrar o talento. E aí, além de ser criticado, ele foi expulso da presença do patrão. E sabe o que é interessante nessa história? O patrão não julgou todos os servos juntos como uma coisa só. Não, 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 não. Ele julgou cada um individualmente. Quando chegar a nossa hora de prestarmos contas, Deus não vai perguntar o que a igreja onde cada um de nós congregamos fez, mas o que eu pessoalmente fiz com o que ele me entregou. O que você está fazendo com o que Deus te entregou? As habilidades, o tempo, o dinheiro, o conhecimento, tudo. Olha, não fazer nada pode ser ainda pior, mais perigoso do que fazer. O que quero que os alunos aprendam? Mordomia cristã envolve tudo, não apenas os bens materiais. A questão dos bens materiais, que é o foco desse trimestre, é apenas um dos aspectos da mordomia cristã. E claro, é um aspecto muito importante. O próprio Jesus disse isso: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mas a gente também precisa deixar claro para os alunos que tudo na nossa vida conta, tudo mesmo. Eu já até mencionei alguns exemplos antes. A mordomia cristã envolve como administramos o tempo, como cuidamos do nosso corpo, como usamos as habilidades que Deus nos deu e por aí vai. E, inclusive, como influenciamos as pessoas ao nosso redor. E aí vai 2 perguntas. Será que somos uma influência positiva? Será que a nossa vida aponta para Cristo? Outro ponto que eu acho extremamente importante é que a nossa vida deve ser pautada na verdade. O texto de referência da lição, que é a passagem do Evangelho de Lucas, capítulos 16, versículos 1 a 13, mostra um mordomo infiel fraudulento. Ele se achava dono das riquezas que não pertenciam a ele. Era mau administrador e agia conforme os próprios interesses. Mas ele não era dono de nada, assim como nós também não somos donos de nada. Nós devemos viver uma vida íntegra, ou seja, inteira, por dentro e por fora, sem espaço para o engano, para a manipulação e para o materialismo. Devemos ser honestos e fiéis em tudo, mesmo que tudo aparentemente seja pouco. Pontos para refletir e debater em sala. Olha, meus professores amigos, a lição de hoje nos leva a buscar sabedoria para gerenciar aquilo que Deus nos confiou. Eu preparei as perguntas a seguir, que vou apresentar a vocês aqui, porque eu entendo que elas levam os alunos a debater sobre o tema e a buscar estratégias para viver a mordomia cristã. Anote aí. Estamos administrando bem o que Deus nos confiou? O que nossa mordomia diz sobre nossa fé? Nossas escolhas honram o nome de Deus ou envergonham o Evangelho? E por fim, como podemos usar nossos recursos, tempo, dinheiro, habilidades para o reino de Deus? Aplicações práticas para o aluno. Minhas sugestões são as seguintes: servir com os dons e talentos ao invés de enterrá-los
por medo ou descuido. Vocês lembram que na semana passada, eu sugeri que os alunos identificassem quais eram seus dons e talentos? Agora é hora de colocar em prática. Aquilo que Deus confiou a cada um de nós é para ser usado e não para ficar guardado. Outra sugestão é usar recursos de forma estratégica, pensando na eternidade, conforme Lucas 16:9. Bem, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do plano de aula da lição de número 8. Você já pode baixar todos os arquivos do desafio da lição, ok? Os links para você baixar, você já sabe, né? Estão tudo aqui disponível na descrição do vídeo, assim como também no comentário fixado. Olha, muitíssimo obrigado por ficar comigo até aqui, assistir esse vídeo até o final, por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos. Olha, desejo que você tenha uma boa e uma excelente aula e, querendo Deus, na semana que vem, nós estaremos de volta para mais um desafio da lição.